Era uma vez um sonhador e seu amigo. Os dois amavam ser jogadores de futebol famosos. E com a fama vieram mulheres, dinheiro e festas. Mas eles aproveitaram tanto que não conseguiam treinar direito. Se lesionaram e foram rebaixados. Um dia, o amigo do sonhador disse que eles precisavam levar aquilo a sério. Mudar de time e recomeçar do zero em um lugar que ganhavam menos. O sonhador se recusou e mandou seu amigo embora. Ele tinha um sonho para conquistar, e recomeçar do zero não fazia parte desse sonho. Mas ele tinha decaído tanto que era quase impossível ele ser escalado de novo para o time titular. E essa realidade era tão dolorosa que ele fugia dela através das drogas e do álcool. Um dia, o amigo voltou para ver como o sonhador estava. Mas o sonhador fugiu tanto que não encontrou o caminho de volta. O sonhador sofria por levar para o coração algo que era para ser tratado como simples trabalho. Naquele dia, o amigo do sonhador se tornou um profissional, porque ele entendeu que nada mata mais um sonho do que amor demais. O mangá de Blue Lock é uma história onde um bando de jovens participa de um programa para se tornar o melhor atacante do mundo. Jinpachi Ego, o treinador deles, reúne 300 atacantes com menos de 20 anos e faz uma série de treinamentos e monta um time que vence a seleção atual do Japão. A partir daí, para melhorar o desempenho dos meninos, ele traz 5 times europeus para treinarem com eles no arco da Liga Neo-Egoísta. E nesse arco, cada jogador pode escolher em que time gostaria de treinar. E os jogadores que escolheram o Ubers da Itália serão treinados pelo melhor jogador do mundo, o Mark Snuffy. Quando os meninos chegam no centro de treinamento do Ubers, o Snuffy pergunta a todos: o que é futebol para vocês? Um responde que é o sonho, outro que é tudo na vida dele, e outro responde que é algo em que apostaria toda a sua vida. Então o Snuffy fala: entendi. Todas respostas puras e juvenis. Mas respondam a isso. O que vocês farão se não se tornarem profissionais? O que restará se o seu sonho for tirado de você? Não tem nada de errado em se devotar ao futebol por amor, mas contusões e reveses acontecem. Eu tô perguntando a vocês o que vocês farão se um dia não puderem mais jogar futebol. E dá pra ver que isso deixa os meninos bem desconfortáveis. Aqueles que não podem responder essa pergunta serão para sempre amadores sonhadores. Steven Pressfield escreveu diversos livros de ficção e de não ficção. E ele diz que divide sua vida em 2 partes: antes e depois de se tornar um profissional. O Snuffy diz que quem não consegue imaginar o que faria se desse errado é um amador. E o Pressfield diz que o amador é o cara que não faz justamente porque pode dar errado. Para ele, essa aqui é a definição de um amador. Ele superestima sua própria importância. O amador não se vê apenas como herói do próprio filme, mas também do filme dos outros. Ele fica vaidoso quando a sua sorte aumenta e fica desesperadamente ansioso quando ela diminui e as coisas começam a dar errado. O amador tem medo de ser excluído da tribo, por isso ele não faz. Ele tem medo de ser rejeitado. Ele permanece prisioneiro do que julga dever, querer, pensar, ser e parecer. Ele é a pessoa que sempre pensa no que devia fazer, ao invés do que quer fazer. Ele busca barulho, festa, distração, para evitar a voz que aparece quando ele fica em silêncio. A voz que chama para sua vocação. O Pressfield diz que o maior sinal de um amador é que ele tem uma infinidade de planos que vão todos começar amanhã. Para um profissional, ganhar é um serviço, uma obrigação. Através das vitórias, nós conseguimos ganhar dinheiro e colocar comida na mesa. Eu quero que todos vocês se lembrem bem disso. Futebol é um trabalho. Mano, eu parei de vender qualquer tipo de curso agora, então todas as 32 aulas que eu fiz documentando tudo que eu sei sobre o YouTube na Próxima Peça, eu tô entregando de graça no meu site proximapeça.com.br. Se você tem um canal ou quer criar um, entra no primeiro link do comentário fixado ou da descrição que eu vou te entregar tudo que eu sei de graça, é sério. Tamo junto. Mas um dos personagens do Barou Shouei discorda completamente. Ele fala: futebol é um trabalho,
Mas que fraca e resoluta filosofia. Eu não vim aqui para jogar um estilo de futebol tão chato. O Snuff acha interessante e vai atrás dele. Ele fala que o Barrow é um dos jogadores com os melhores números para ser um atacante em todo o Blue Lock. E ele pede por favor pro Barrow participar do time dele e executar a estratégia dele. E o fato do Snuff ter pedido por favor para uma pessoa que é, entre aspas, menor do que ele, parece fazer o Barrow desprezar ainda mais o Snuff. Ele fala, cara, você realmente se chama de mestre? Então o Barrow se recusa. Para ele o futebol é um jeito de se tornar um rei. Ele não vai se ajustar. Se o Snuff quiser, ele que se ajuste ao Barrow. Então o Snuff dá risada. Você é um cara interessante, Barrow Shoei. Mas você pensa que é um gênio, uma elite, que é melhor que todo mundo, não é? Antes de ser um jogador de futebol, você é só uma pessoa. Se não conseguir entender essa diferença, então você é só um amador. Tanto essa frase do Snuff quanto a pergunta inicial do personagem quando ele aparece no capítulo, que é o que você vai fazer se o seu sonho der errado, são bem desconfortáveis. Mas elas dão espaço pro Snuff criar nos meninos a mentalidade que ele quer. Algo que ele percebe que o Barrow não tem. A mentalidade de um profissional. O Pressfield fala de diversas outras características do profissional que você pode ler aqui no meu comentário fixado. Mas eu quero dar ênfase aqui a duas delas, porque são as mais trabalhadas pelo personagem do Mark Snuff. A 16 e a 15. A 16 é: o profissional não se identifica com a sua ferramenta, inclusive quando ele é a sua própria ferramenta. O Snuff fala que os seus talentos são apenas bênçãos que o seu pai e sua mãe te deu. Ou seja, aos olhos de uma empresa, os seus talentos são apenas ferramentas. E o Barrow não entende. Ele fala, então é só eu agradecer meu pai e minha mãe que eu vou me tornar o melhor do mundo? Então eu vou me tornar o melhor sendo o mais ingrato possível. O Snuff diz que houve um tempo em que ele também era assim, vivendo somente com seu talento. E ao seu lado estava seu melhor amigo. Eles aproveitaram a fama e o luxo de serem famosos, mas eles fizeram merda. Pularam trens e as habilidades deles diminuíram. Sofreram lesões por excesso de trabalho, perderam espaço como titulares e entraram em escândalos. O Snuff fala que só leva um instante para um homem cair. Como dizia o rei Salomão, a arrogância precede a queda. Só que a arrogância não é só deixar o sucesso subir a cabeça. Deixar o fracasso subir a cabeça também é arrogância. A 15ª característica do profissional é: ele não leva a falha ou sucesso pro lado pessoal. Barrow Shoei, você vai ser capaz de se amar quando não for mais visto como um gênio? Independentemente de você ter talento ou não, você é só uma pessoa. Por isso o Snuff pergunta o que os personagens farão se os seus sonhos derem errado. O Snuff quer que os meninos criem um distanciamento emocional de seus sonhos e não atrelem suas carreiras às suas identidades. Porque se você leva a vitória pro lado pessoal, você acha que é um sucesso e por isso não precisa dar duro como todo mundo e se afasta do trabalho. E se você leva o fracasso pro lado pessoal, você se vê como fracassado e se martiriza por isso. Você deixa aquilo definir o seu valor como pessoa e também se afasta do trabalho. Steven Pressfield tem um conceito muito legal que é o Você SA. O Você SA serve para separar o ele artista do ele empresário. Ele diz que, independentemente da quantidade de humilhações amontoadas sobre a cabeça do artista, o empresário não se deixa perturbar e dá continuidade aos negócios. E mesmo que o artista receba diversos elogios, o empresário abaixa a crista dele para continuar trabalhando. A função do você empresário é tirar o você artista do céu e do fundo do poço e fazer voltar para o trabalho. Ou seja, sair da sua cabeça e voltar para o mundo real. Mas e a paixão? O Barrow reluta, mas acaba entrando. Contra o Bastard, ele marca o primeiro gol com a ajuda do time. Mas no decorrer da partida, em todas as cenas ele aparece com essa veia saltada, indicando que ele está com raiva do que está fazendo. E Sag, o protagonista da obra, que é rival do Barrow,
consegue ler muito bem o fluxo do jogo e o sistema organizado do Ubers, e para o gol do Barou 4 vezes. Isso é o suficiente para ele se demitir desse trabalho de merda. E a partir daquele momento ele joga como ele quer. Se você leva a filosofia do Snuff ao pé da letra demais, você corre o risco de se desconectar tanto do que você faz a ponto de criar uma bolha anti-melhora. Porque se você tem um resultado ruim, você só fala, foda-se, isso não diz nada sobre o meu valor como pessoa, eu tô de boa. E não faz nada pra melhorar. Você não estuda mais pra passar no teste, você não se esforça. E isso é o contrário de levar algo a sério. A dor da derrota existe por um motivo. Ser profissional é mudar como você se comporta apesar dessa dor. Apesar de como você se sente. É se manter no presente. A esperança de melhorar, o desejo de vencer, a gana, a ambição, tudo isso não são sentimentos de uma empresa. São de uma pessoa. E adivinha? Você é só uma pessoa. O que você fará se o futebol for tirado de você? O Barou deu a resposta perfeita. Se eu falhar, não me importa do mundo inteiro rir de mim. Depois que o Barou se revolta, ele meio que toma o time do Ubers inteiro pra ele. E o Snuff fala, você não vai chegar a lugar nenhum com esse ego imenso, pirralho malcriado. E o Barou fala, eu já sei disso. Desde que eu vim pra cá eu já sei. E mesmo assim eu me tornarei o rei enquanto eu sou um pirralho malcriado. Mas no futuro, se eu não conseguir me tornar o número 1 do mundo, depois de tudo, então morrerei de forma honrosa. Precisamos crescer, Mike. Precisamos escolher um futuro novo, mais sólido, inteligente. Que merda você está falando? E a nossa promessa e o nosso sonho? Vencer todas as 5 grandes ligas. Só ganhamos uma e as outras 4. Bem, a gente pode correr atrás disso depois, mas agora... Chato. Se você não vai atrás do mesmo sonho que eu, vaza daqui, seu lixo azarão. Pirralho idiota. Não vem atrás de mim chorando depois. Como se eu fosse mudar a forma como eu vivo. Ouviu, Snuff? Eu vou te dar um último conselho. Em qualquer era, as pessoas que mudam o mundo, de fato, não são os inteligentes ou os santinhos que vivem a vida do jeito certo. Invenção, revolução, toda inovação precisa começar com algum sonho infantil maluco de um pirralho idiota. Então, qual que é o melhor? O escudo frio de um adulto empresário ou o coração fervoroso e exposto de um jovem sonhador? Qual que é a melhor forma de abordar um sonho? Na verdade, mano, tanto no Blue Lock quanto na vida real existem provas de que um não se separa do outro. As duas coisas coexistem. Alex Hormozzi é um youtuber e empresário da gringa. Recentemente ele vendeu mais de 103 milhões de dólares no seu último livro. Isso tudo em um final de semana. Ele é mega profissional e com certeza gabarita todas as características de Pressfield. Um dos seus lemas é Fuck Happiness, ou seja, foda-se a felicidade. Em determinado momento da sua carreira, ele percebeu que correr atrás somente daquilo que ele gostava de fazer não era o correto, não dava certo. E ele falou, fuck happiness, eu vou fazer independentemente do jeito como eu me sinto. Mas o mesmo cara que disse fuck happiness também disse que nada mata mais uma empresa do que o fundador perder a paixão. E apesar dele falar foda-se a felicidade, ele ainda é apaixonado por ajudar jovens homens a prover. Se tornar profissional não quer dizer que você vai deixar de amar o que faz. Você ainda pode amar muito. O fracasso ainda vai ser uma pancada que vai doer pra caralho. Você agora só vai estar vestindo uma armadura, mas por dentro dela, você ainda é de carne. O Snuff ia se aposentar depois dessa temporada, mas o Barou questiona se realizar um sonho de um amigo e se esconder com seus 5 troféus era um jeito adulto de viver. Então ele decide não se aposentar mais. Ei, Mike, sabe aquele conselho que você me deu? Eu acho que eu finalmente entendi. Você venceu, garoto. Não vou me aposentar. Até o dia da minha morte,
Eu também vou ser um pirralho idiota que vai atrás de um sonho egoísta.